Boa noite, irmãos, muita paz para todos, né? Agradecendo as intercessões aí das orações, Val, Antônio, seu Manel, né, para o início dos estudos, muito obrigada. Bem, estamos na coletânea de preces espíritas, eu fiquei com 62, 63, que é pelas pessoas a quem tivemos afeição. Né? E quando o Antônio me passou esse tema, eu até comentei, eu acho que foi, não sei se foi com a Kaline, mas quando eu comecei a doutrina, eu não tinha esse costume de fazer prece. E quando meu pai faleceu, um pouco depois, minha amiga me apresentou o Espiritismo. Por sinal, é a Aline, hoje é o aniversário dela, né? Já estou falando para mandar boas energias para ela, né? Então, foi ela que me apresentou o Espiritismo. E essa prece era a que eu rezava, assim, que eu orava para o meu pai. E era justamente esse tema, né? Quando o Antônio me passou, que eu olhei, eu disse, menino, é porque coincidência não existe, né? Então, mas se existisse, era uma grande coincidência. Né? Então, é um tema, assim, que eu gosto, né? Porque essa prece, eu acho ela muito bonita. Então, eu vou ler um pouquinho e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do desencarne, de perder pessoas queridas. Né? A irmã Fátima já falou muita coisa na aula passada. O João já fez algumas leituras, né, sobre essa questão do desencarne. Então, assim, é uma coisa que a gente já vem tratando há um tempo. Então, vai ser mais uma conversa, depois da leitura. E eu trouxe uma leitura pequena, complementar também da Revista Espírita, que fala sobre comunicações, justamente de pessoas amadas, né, que seria uma mãe que perdeu uma filha e um filho que perdeu um pai, né? Então, essas duas comunicações, para a gente entender a questão do consolo da doutrina espírita. Eu vou ler, inclusive eu vou ler o prefácio e depois a prece logo em seguida, para não ter perigo de eu esquecer, como da outra leitura que eu esqueci de ler a prece final. Então, eu vou ler tudo junto e a gente começa essa conversa. Então, o tema é pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada. Como são de lastimar os que acreditam que se perde no vácuo, sem contra-eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições, o que pensam que tudo morre com o corpo. Que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é uma combinação de matéria. Que como um sopro se extingue para sempre, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento fatalmente espessará. Como pode um homem de coração manter-se frio a essa ideia? Como não o gelar do terror a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje a razão não lhe foi suficiente para afastar de seu espírito qualquer dúvida, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. É por isso que em toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma breve passagem que conduz a uma vida melhor. Que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não destroem sem mais esperanças. Bem, eu vou ler a prece para a gente continuar seguindo, né? Que é a prece que eu falei que eu fazia para o meu pai quando ele desencarnou. Então, a prece diz assim: digna-te, ó meu Deus, a acolher favoravelmente a prece que te dirijo pelo Espírito, né? E aí aqui você fala o nome do Espírito daquela pessoa amada, né? Faça-lhes entrever as tuas divinas claridades e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os Espíritos bons lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras tão caro neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer nova prova da minha afeição. Deus permitiu que te libertaste antes de mim, e disso eu não poderia queixar-me sem egoísmo, pois seria querer que ainda estivesse sujeito às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignar o momento de nos reunirmos de novo, no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que a nossa separação é apenas temporária, e que por mais longa que me possa parecer, sua duração se apaga em face da eternidade de venturas que Deus promete aos seus eleitos. Que a tua bondade
me preserve de fazer seja o que for que retarde esse instante desejado, poupando-me, assim, a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, e que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, talvez ainda melhor do que outrora, e que não me esqueces do mesmo modo que eu não te esqueço, e que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o seu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. Vou até respirar, que me emocionei. Bem, gente, perdoe. Pode respirar bem fundo, que essa prece nos emociona a todos. Não tem problema, estamos com tempo, com calma. E é uma prece muito, muito profunda, uma prece muito verdadeira. E a quem já tem os seus pais, né, ou os seus familiares queridos, né, de alguma forma no plano espiritual, é uma prece, um momento que nos acalenta, né, que nos traz a saudade, mas com o coração aliviado. Porque sabemos que estamos próximos e os nossos amores, eles não se acabam, eles se eternizam à infinidade. Não, eu estou melhor, gente. Então, como eu falei, essa oração é assim, muito presente nessa história de desencarne do meu pai, né? E, assim, eu tenho muito agradecimento à doutrina espírita, porque eu acho que, realmente, ela é consoladora. Eu já contei algumas vezes que, quando meu pai faleceu, eu fiquei meio perdida, porque eu era uma católica, que também não era muito praticante na época, mas era. E o catolicismo, ele tem essa questão da vida eterna, mas de um jeito que a gente não consegue compreender. Então, ela deixava muitas dúvidas na minha cabeça, porque eu pensava assim, ele vai para onde? Ele vai para o céu? E eu vou para o céu? Eu vou encontrar ele? Né? Como é que é isso? Será que a gente vai se encontrar? Então, eram muitas dúvidas que aconteciam, né? A gente sabe que todas as religiões, eu estava lendo um livro de Leon Denis, que ele fala, que é o livro Depois da Morte, e ele fica falando de várias religiões, né? As religiões mais antigas, que todas elas têm algo em comum, que é um pouco assim, mostra ali um pouquinho já do germe do espiritismo, né? Sobre essa questão do único Deus, do divino, né? Apesar de muitas ter vários deuses, mas eles sempre tinham um Deus maior, né? Já estava um germe ali do monoteísmo e depois do espiritismo. Muitos deles compreendiam essa questão da visão moral, inclusive Sócrates, né? Sócrates foi uma pessoa que tinha muito presente essa questão da moralidade. E quando a gente lê o livro do Caminho da Luz, né, que perpassa toda a antiguidade, né, Chico Xavier mostrando, né, com Emmanuel sobre essa evolução, e fala que Sócrates foi um dos enviados de Cristo, justamente para trabalhar essa questão da fraternidade, da caridade. E como Cristo, né, também mandaram matá-lo, né, ele morreu envenenado. Inclusive, em alguns textos de Platão, fala sobre esse desencarne de Sócrates, do momento que ele tomou o veneno até os momentos finais de desencarne dele. E ele sempre muito sereno, todo o tempo quando ele tomou o veneno, ele começou a filosofar, começou a falar sobre não sinto mais meus pés, não sinto mais minhas pernas, quer dizer, ele foi muito consciente todo o momento da morte dele, até que ele viu que o momento que ele realmente ia desencarnar, e ele mesmo cobriu o rosto dele, e ali ele desencarnou. E a gente vê essa serenidade de desencarne quando Jesus vai ser crucificado, né, que ali ele ainda mostra a questão do perdão, né, então ele dá toda aquela lição durante o seu desencarne. Se a gente for para o livro de Paulo Estevão, a gente vê a mesma coisa quando Estevão também estava ali amarrado, né, e o pessoal jogando pedras, e ele lá sempre sereno. Inclusive ele pediu para a irmã, né, perdoar Paulo. Então, assim, você vê que pessoas que conseguem ter esse entendimento que a vida não termina ali, né, que o corpo é só uma questão material, eles conseguem trabalhar serenado porque eles sabem que a felicidade não é daquilo, né. Então, eles conseguem ver isso realmente como uma libertação. E para a gente é muito difícil isso, muitas vezes porque a gente não tem ainda esse avanço grande moral que eles têm, né, que eles tiveram.
Então, para a gente, é muito mais difícil a gente entender, né? Mas a doutrina, quando vem trazer comunicações dos espíritos, que vem trazer sobre como é o outro lado, André Luiz, gosto muito de ler André Luiz, e quando eu leio, assim, para mim é maravilhoso, porque é uma vida que continua ali, né? Então, eu sou muito fã das obras de André Luiz por causa disso. Inclusive, eu estava lendo sobre o livro Os Missionários, que Marcos ontem na aula até comentou sobre esse livro. E eu, de vez em quando, eu pego ele, eu não leio em ordem, mas eu pego algumas partes, alguns capítulos e vou lendo. E hoje eu peguei um que falava justamente sobre a questão do encarnar. Né? André Luiz vai conhecer o local onde acontecem as reencarnações. E lá, ele vê a questão da construção do corpo, o melhoramento, equipes, né, mais elevadas que estão ali tentando melhorar a nossa máquina humana. Porque apesar de ser só matéria e se desfazer, né, é um presente divino, né, é um presente que Deus nos dá para que a gente consiga avançar e passar pelas nossas provas. Então, existe uma equipe só para melhorar esse corpo, para que a gente possa ter ele como um apoio para nossas provas, né? Então, não que a gente se prenda à matéria, mas ele sabe da importância que tem o nosso corpo. E lá conta várias histórias de planos reencarnatórios, é muito interessante. Tem um que é de um homem que vai reencarnar, e ele pede no plano reencarnatório dele que ele venha com um problema na perna. Ele diz que este problema vai ajudar ele nas provas dele, porque ele diz que a vaidade podia ser que tomasse as paixões do mundo, né, como a vaidade, pudesse tomar a frente da realização das provas dele. Então, ele pede para vir com esse problema na perna justamente para ele trabalhar essa questão da vaidade. E que a dor do tratamento também iria lhe auxiliar na resignação e nas provas que vinham pela frente. Então, assim, isso já vem mostrando que a gente já vem estudando, né? Questão das nossas provas, de muitas coisas que acontecem na nossa vida, que na hora a gente não entende, mas veio para nos ajudar, vem para a gente progredir, e muitas vezes a gente não entende. Se Inácio hoje não veio, né? Não pôde vir por causa do aniversário do filho dele, mas eu me lembro que uma vez eu brinquei com o seu Inácio, alguma coisa, porque o seu Inácio é bem magrinho, né? Tem um shape assim, atleta. E a gente brincava com ele, e ele dizia, eu acho que na outra vida eu devo ter sido uma pessoa muito vaidosa com o corpo, porque eu já tentei de tudo para engordar e não engordo. Né? E pode ter sido sim mesmo. Né? Ele falou brincando, mas pode ter acontecido. Né? E muitas vezes a gente vem com algumas coisas que a gente queria que fosse melhor, que fosse mais bonito, mas é vaidade, né? E às vezes a gente tem que vir de alguma maneira que trave isso para não atrapalhar nossa evolução, e a gente começa a voltar o que era para a matéria, voltar para o que é necessário, para as virtudes. Bem, aí nesse mesmo livro dos missionários, nesse mesmo capítulo, né, até ele comenta sobre a questão dos completistas, que a gente também já comentou aqui nas aulas, né? São pessoas que vêm com plano reencarnatório e conseguem completá-lo inteiramente. Que não vai ser o caso da gente, que está longe, né? É muito difícil as pessoas serem completistas. E nesse livro ele fala que muitas pessoas vêm e conseguem, assim, completar mais ou menos 50%, às vezes menos de 50%, porque é muito difícil, porque justamente, né, o mundo traz todas essas paixões que às vezes fica, né, como se, assim, turvando, né, nossa visão, né, tornando tudo turvo. Mas, assim, a ideia que eu queria, nesse primeiro momento, era passar sobre essa questão do consolo, né. Eu quando meu pai desencarnou, eu procurei várias religiões, como eu estava contando, e eu já dei uma volta, né, para falar isso. E eu fui para várias. Eu já frequentei a igreja evangélica, já fui para a Umbanda, inclusive lá em Fortaleza, né, e já fui... E foi quando essa minha amiga me apresentou o Centro Espírita que eu também fui em vários. Porque, às vezes, até no Espiritismo, você tem que encontrar aquele lugar que lhe acolhe, lhe dá as respostas e lhe dá o que você está precisando, né? Então, eu passei por alguns centros até chegar no GESEB. E lá, assim, eu vi que eu encontrei o meu lugar, né? As pessoas, as acolhidas, né? Foram necessárias para mim e eu tenho muito a agradecer por isso. Então, assim, eu acho que esse consolo é uma coisa que a gente tem sempre que buscar, estudando e aprendendo, porque se a gente não for atrás, a gente fica muito no superficial, a gente não consegue entender toda essa questão da infinitude do espírito, vamos dizer assim, né?
Porque o nosso problema é que muitas vezes a gente fica na casca, né? A gente não tenta aprofundar, e se a gente não aprofundar, a gente não tem o conhecimento necessário para todo esse entendimento. Nesse livro do Leon Denis, que ele fala, né, que é o livro Depois da Morte, ele vem falando dessa questão de todas as religiões antes, depois ele fala sobre a questão moral, ele fala de várias coisas até chegar à morte. Porque se ele começasse da morte, a gente não ia entender nada. Né? Então, ele tem que trabalhar várias coisas. Né? A gente vê que a gente vem estudando pluralidade dos mundos com Marcos, vem estudando essas questões morais, desse carne, provas, expiações. Quer dizer, são muitas coisas para a gente conseguir ter esse consolo e esse entendimento. Não é uma coisa fácil, né? Então, assim, que a gente consiga perseverar nesse estudo para que a gente possa sempre ter esse entendimento. Quanto às questões das provas de como a gente vive, né? Eu vi uma coisa muito interessante que eu vi na filosofia, que eu achei interessante, eu acho que é uma coisa que a gente pode levar para a vida, uma coisa bem simples, né? Eles falam que somos hóspedes, né, de um hospedeiro muito exigente, assim, muito cerimonialista, vamos dizer assim, para não dizer exigente, né? Então, somos hóspedes desse mundo, né, desse orbe. E o nosso hospedeiro, que é Deus, ele é muito cerimonialista, vamos dizer assim, né? E a gente tem que fazer tudo para tentar fazer as coisas certinhas, para agradar, já que ele preparou tudo isso para a gente, nos recebeu. Né? Ele fez todo esse orbe, fez essa natureza que a gente não consegue achar defeito. Está aí Val, né? que sempre está falando sobre a questão da natureza, dos pássaros, da admiração que ele tem pela questão da natureza, do meio ambiente. Então, isso tudo foi preparado para a gente, né? E ele nos hospedou aqui. Então, o que é que a gente precisa fazer? Fazer o máximo para agradar a ele, porque ele preparou tudo isso para a gente. Né? Tentar se aproximar dele o mais que a gente pode, né? Para se aproximar desse divino. Outra coisa que eu gosto também, que eu também aprendi isso na filosofia, eu gosto muito da filosofia, porque eu acho que se aproxima muito do espiritismo, inclusive no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que Kardec separa uma parte ali para falar sobre Sócrates, né? Sócrates e Platão. No Caminho da Luz também se fala, porque a importância da filosofia na antiguidade e ainda hoje, para trabalhar essas questões de melhoramento moral. Então, eu sempre gosto muito. Né? Outra coisa que eles falam também é sobre a importância de você sacralizar as coisas que você vai fazer. Então, ele fala que toda vez que você for ter alguma atitude, você tem que tentar pensar como se você estivesse sacralizando aquela atitude. Eu estou fazendo isso pelo meu pai. Eu estou fazendo isso, né, pela minha mãe, pelaquela pessoa que eu admiro. Eu estou fazendo isso em nome do amor, né? A partir do momento que você consegue sacralizar aquilo para algo que você acha importante, né? Que você acha que orgulharia aquilo, você vê que você está fazendo a coisa certa. Porque a partir do momento que você fizer uma coisa errada e você ali não conseguir sacralizar para ninguém que você ama, ou que você tem a afeição, ou sentimentos, né, virtuosos como amor, se você não consegue ali sacralizar para nada disso, é porque realmente não é para você fazer. É porque aquilo ali moralmente não é correto. Então, isso são coisas que eu acho importantes para a gente pensar no nosso dia a dia. Bem, eu separei duas questões que estão no Livro dos Espíritos, não são muito longas, são pequenas, e falam um pouco sobre essas questões que a gente vem falando aqui, que é a questão 934 e a 936, e eu vou, né, ler só para que a gente tenha um entendimento, que eu acho que o Livro dos Espíritos sempre traz tanta coisa, né? E a gente está estudando o Livro dos Espíritos, mas a gente vai demorar um pouquinho para chegar no 934, então eu vou ler agora. Então, a pergunta que Kardec faz é assim: a perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quando é irreparável e independente da nossa vontade? Aí os Espíritos falam: esta causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre, representa uma prova ou expiação, e a lei é comum para todos, mas já é um consolo por deixe comunicar-vos com os vossos amigos pelo meio que vos estão ao alcance, enquanto não dispordes de outros mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, a gente ainda consegue ter essa comunicação, ele fala, que ele chama aqui dos seus amigos, né? A gente sabe que, mesmo que você não tenha um médium para psicografar para você,
né? Inclusive, eu fui nessa busca, né, depois da morte do meu pai, eu fui para Uberaba, eu já contei para vocês, né, fui em Barcelos, lá no sucessor de Chico, na noite de psicografia, né, com a esperança de ter alguma comunicação do meu pai. Né? Eu não tive mais, assim, foi uma experiência grandiosa para mim, conheci muitas pessoas, porque a gente tinha que virar a noite lá para de manhã ser psicografia, e quando eu vi ele lendo as psicografias, eu entendi porque eu também não recebi, né? Primeiro que a gente sabe que o telefone toca de lá para cá, então não é a gente querer, né? É uma permissão que vem de lá para cá. Mas, além disso, eu vi quanto sofrimento tinha naquelas cartas, né? Quantas mães que precisavam para seus filhos. Tinha uma mulher lá que ela era muito grossa, assim, eu não gostava nem de ficar perto dela de noite, né? Estou dizendo isso aqui, né? Mas eu não trabalhei minha caridade, porque ela era muito rabugenta e ela reclamava de tudo, ela era muito bruta. E eu não fiquei perto dela, né? Fiquei sempre procurando outros lugares. E, no final, uma psicografia foi para ela, e era a irmã dela, né, pedindo que ela tivesse paciência, que ela tivesse amor, que ela tivesse... A irmã dela pedia para que ela deixasse as drogas, porque ela, pela tristeza de ter perdido a irmã, porque eram só as duas, já tinham perdido os pais, e ela acabou que começou a ficar usuária de droga, e a irmã pedia que ela deixasse, que ela lutasse, né, que ela estava ali, e todo aquele consolo que a gente sabe que vem nessas psicografias, né. Então, assim, eu entendi o porquê a menina era tão grossa, né. Primeiro, ela podia estar numa abstinência das drogas, e segundo, pela perda da irmã, e ela não soube lidar com isso, né, que é muito, a gente sabe que é difícil, então, às vezes a pessoa tenta ficar dormente para a dor, né, então busca drogas, busca remédios, a gente sabe que muita gente busca remédio, que também é uma droga, então eu entendi que aquelas cartas eram para aquelas pessoas que mais necessitavam, né, então daí eu nem questionei mais, né, e nem fiquei buscando, né, depois eu entendi que Deus os espíritos estão assim, ao nosso redor, eles estão invisíveis, mas eles estão aqui, então, com certeza, hoje eu sinto a presença do meu pai muito forte, então, assim, eu não busco mais psicografias, eu busco conhecer a doutrina, e isso, para mim, é o que está sempre me ajudando, né. Eu vou ler a questão 236, que é: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos encarnados que as provocam. Que é outra coisa que acontece, né? A gente perde e a gente fica naquele sofrimento e o espírito fica sentindo aquilo tudo, né? Então, por isso que Kardec perguntou isso. E os espíritos responderam: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daquele que amou na Terra, mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com que eles ficaram. E Kardec faz ainda uma longa observação sobre isso, que eu não vou ler para não me alongar muito, né? Mas a importância da gente sempre, quando a gente perdeu os entes queridos, a gente vibrar amor, né? Vibrar aquela saudade, mas com um gostinho de amor, né? E não de sensação de depressão e de tristeza. Isso é uma coisa que eu também sempre tento fazer quando alguém me conta que perdeu um ente querido. E está muito comum nesse período, sempre pessoas nos buscam, né, para falar sobre isso. E eu tento sempre falar isso: olha, vibra bem, tenta ter bons pensamentos, porque isso chega, a gente sabe que chega até eles, né, a força do pensamento, a consciência, os espíritos se comunicam pela consciência. Então, quanto é importante a gente sempre estar trabalhando isso. Bem, eu me alonguei, eu ainda tenho a leitura complementar, eu vou diminuir, eram duas, é uma leitura que tinha duas comunicações, mas eu só vou ler uma, que é a menor. Né, como a gente falou sobre essa questão do consolo, tem no livro da a Revista Espírita de 1858, tem um texto que fala evocações particulares, e tem algumas evocações que foram feitas para comunicações. Eu vou ler só a primeira, que é pequenininha, para a gente poder ter tempo para vocês, né, também falar de suas observações. Então, se chama Mãe, Estou Aqui. Aí começa. A senhora havia perdido há alguns meses sua filha única, de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seu pesar, pelas qualidades que delas prometiam fazer uma mulher perfeita.
Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia, a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar em que breve iria reunir-se a filha. Instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres do além-túmulo, a senhora resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstâncias assim tão solenes, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, minha filha querida, peço-te que venha, se Deus o permitir. Júlia falou: mãe, estou aqui. A mãe: és tu mesmo, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? A Júlia falou: Lili. Era um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium, nem de mim, considerando que há vários anos só a chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. E Júlia fala: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. A mãe: mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia: aqui, ao teu lado. Minha mãe sobre a senhora, a médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. Aí aqui tem uma observação, a letra de fato era da filha dela. E a mãe diz, você então disse, minha mão, tens então um corpo? E Júlia fala: não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? E a mãe: se eu te visse, então reconheceria-te? Sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. A mãe: de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. E a Júlia: não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu quem te inspirei a ideia de invocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Então a Júlia fala sobre um senhor que ela pediu para a mãe não confiar, né, que ela tivesse cuidado. E a mãe, aí depois dessa parte a mãe pergunta: estás entre os anjos? A Júlia: ainda não. Não sou bastante perfeita. A mãe: entretanto, eu não vi nenhum defeito em ti. Tu era boa, doce, amável e benevolente para com todos. Isso não basta. A Júlia: para ti, mãe querida, eu não tinha defeito nenhum. E eu acreditava, pois me dizia tantas vezes, mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. Ai, mãe, como adquirir essas qualidades que te faltam? Adquirirei em novas experiências, em novas existências, que serão cada vez mais felizes. A mãe: é na Terra que terá essas novas existências? Nada sei quanto a isso. A mãe: considerando que não havias feito mal durante tua vida, por que sofrestes tanto? A Júlia responde: prova. Eu a suportei com paciência por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso, e até breve, minha mãe querida. Então, acho que esse texto eu queria ler porque era mostra que o Espírito veio dizer que está ali, né? Eles estão sempre ao lado dos entes queridos, né? E que eles, sim, eles nos veem muitas vezes no desdobramento, a gente encontra com eles, né? A gente pode não lembrar, como ela falou, eu achei que era um sonho, uma imaginação, né? Mas, na verdade, não, ela reencontrava sua filha toda vez que ela desdobrava. A gente sabe que a gente, quando dorme, a gente está livre para ir para o plano espiritual. Então, que a gente possa ter essa certeza e essa confiança, né? Eu não quero me estender mais para não ocupar muito tempo, então vou ficar por aqui.